O nosso estudo de hoje será sobre a reencarnação do profeta Elias como João Batista. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like e ative o sininho das notificações para que esta plataforma possa avisar você dos novos vídeos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, está escrito que, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. E no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos o seguinte: se o princípio da reencarnação podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem do Evangelho de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo, Jesus, afirma sem sombra de dúvidas que João Batista é o Elias que há de vir. Não há aí a figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até ao presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei de Moisés, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. A passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, 12 ao 15, em que Jesus afirma que João Batista é a reencarnação do profeta Elias, oferece uma das mais claras confirmações da doutrina da reencarnação no Novo Testamento, ao dizer ele mesmo é o Elias que há de vir. Jesus faz uma declaração direta e sem equívocos, afastando qualquer interpretação meramente alegórica ou simbólica. Então, meus amigos e minhas amigas, a crença de que Elias voltaria era uma ideia profundamente arraigada no imaginário judaico, baseada na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que anunciava a volta desse grande profeta antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. Os judeus esperavam que Elias retornasse para preparar o povo para a vinda do Messias. Ao identificar João Batista como a reencarnação de Elias, Jesus confirma não apenas a identidade espiritual de João, mas também a existência da lei da reencarnação, segundo a qual os espíritos retornam para novas experiências na Terra, a fim de cumprir missões e aperfeiçoar-se. Jesus também menciona que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, indicando a transição de uma era de imposição e rigor para outra em que a conquista do céu não se daria mais pela espada ou pela submissão à lei de Moisés, mas pela caridade, pela mansidão e pelo amor. A violência da lei de Moisés era um reflexo do tempo e do estágio moral da humanidade, em que se acreditava que a justiça divina se manifestava por meio de punições materiais e severas. Jesus, ao trazer a Boa Nova, substitui esse modelo pelo do amor e da reforma íntima. João Batista então aparece como o último dos profetas do Antigo Testamento e o precursor do Cristo, estabelecendo a ligação entre a lei antiga e a nova lei.
Ao final da passagem, Jesus acrescenta: ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essa expressão, frequentemente utilizada por ele, indica que certas verdades exigem um nível de compreensão espiritual mais elevado. Nem todos estavam preparados e ainda não estão preparados para aceitar a reencarnação como um fato natural da existência. Mas a verdade estava ali para ser descoberta, como ainda está, por aqueles que tinham ou têm ouvidos para ouvir e corações abertos para compreender. Para o Espiritismo, a reencarnação é um dos princípios fundamentais da evolução espiritual, e a passagem evangélica de Mateus oferece uma confirmação inequívoca dessa lei. Elias, o profeta enérgico e rigoroso, retorna como João Batista, aquele que prepara os caminhos do Cristo, cumprindo sua missão com coragem, mas agora sem os poderes mediúnicos que lhe foram atribuídos no Antigo Testamento. Essa transformação mostra que a reencarnação não apenas permite a continuidade das missões espirituais, mas também oportuniza a depuração moral do indivíduo. Elias, que um dia desafiou e destruiu os profetas de Baal, volta como João Batista, pregando a conversão e o arrependimento, culminando com sua própria morte violenta por decapitação, assim como ele, no passado, como Elias, mandou decapitar os 400 sacerdotes do templo de Baal. Isso simboliza o ajuste de contas com a lei divina, não como punição, mas como mecanismo educativo para a evolução espiritual. O ensinamento de Jesus sobre a identidade de João Batista como Elias reafirma a reencarnação como lei universal. Esse princípio nos mostra que a vida é uma sequência de oportunidades de crescimento, que cada existência é um capítulo na longa jornada da alma em direção à perfeição. A reencarnação, longe de ser uma ideia nova ou estranha às Escrituras, está profundamente enraizada na mensagem de Jesus e nos possibilita compreender melhor o nosso papel na Terra, as provas que enfrentamos e a justiça divina em sua plena expressão. Que possamos assim ter ouvidos para ouvir e corações dispostos a assimilar a grandiosidade desse ensinamento libertador. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.